E o programa de hoje está muito diferente, está muito especial. Nós vamos falar de um assunto importante sobre a busca da paz interior, a busca da felicidade tão procurada pelas pessoas e que muitas vezes procuram em bens materiais, em sucesso profissional ou em coisas exteriores. O nosso programa de hoje, nós recebemos a monja Didi Kamalika. Não saia daí que ele está imperdível. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Então eu estou muito feliz. O nosso programa de hoje nós recebemos aqui na sede da Interativa a monja Didi Kamalika. Um prazer incrível, estou emocionada em te receber aqui e gostaria então de falar para as pessoas que estão nos assistindo como começou esse processo, porque quem não sabe, antes da monja existia uma profissional de direito, formada em direito aqui na UFSM, né? Fez mestrado, foi professora de várias instituições aqui de Santa Maria. Muita gente talvez ainda reconheça a Carol Subtits, que veio de São Borja e que veio aqui estudar, fez direito, né? Advogou, foi professora. Em que momento a Carol ficou para trás e surgiu a monja? Bom, então, prazer estar aqui, Silvana. Eu vou te cumprimentar como a gente se cumprimenta na minha escola, que é Namaskar, que significa que a divindade, que a consciência divina, consciência amorosa que habita em mim, saúda a consciência amorosa que habita em ti, para a gente lembrar que então na essência nós estamos e somos para além desse ego, né, cheio de histórias, cheio de medos, cheio de traumas, com uma data de início e uma data de fim. Então, na verdade, nós somos algo infinito e eterno, e é por isso que esse cumprimento faz tanto sentido, né? E se a gente conseguir idear ele ao nos cumprimentarmos, né? Bom, enfim, eu nasci em São Borja, como tu disse, e aos 10 anos de idade eu vim para Santa Maria. Minhas irmãs já estavam aqui, uma estava estudando administração, minha outra irmã estudando comunicação. E a minha família então resolveu, meus pais, virem para cá, porque em breve a caçula também ia entrar na universidade, né? Acabei me formando então em Direito na Federal, fiz uma especialização na URGS, porque então eu formada fui trabalhar no escritório, na filial do escritório Wagner Advogados Associados, que eu trabalhava aqui em Santa Maria como estagiária, me formei e fui trabalhar em Porto Alegre. E lá fiz uma especialização na URGS e depois fui fazer o mestrado na Unicinos. E, enfim, porque eu realmente sentia muito forte de ser professora, né? Ser professora foi algo que sempre me marcou muito e, enfim, era um desejo profundo que eu tinha desde pequenininha. Ser professora e ser missionária. Mas missionária numa perspectiva mais social, né? Trabalhar com comunidades pobres, enfim. E acabei me formando, mestrado, comecei a dar aula, fui muito feliz e amo ser professora, amo ser educadora, né? Fui professora aqui na FADISMA e na Urcamp, em São Gabriel. Mas em determinado momento, na época eu achava que eu estava muito estressada, que eu estava trabalhando muito, e o professor trabalha muito, né? Mas o fato é que eu senti que alguma coisa não estava indo bem, que alguma coisa não estava, né, me satisfazendo, que havia algum vazio, alguma carência, eu não sabia exatamente o que era, né? Imaginava então que era só estresse. E hoje em dia eu entendo que na verdade era um chamado para realmente algo mais, né? Que apesar de estar com vários dos aspectos básicos da vida, aqueles que nós consideramos dentro da sociedade como os necessários, né? Uma vida profissional, uma vida intelectual, uma vida afetiva, né? Uma casa, enfim, condições materiais confortáveis, alguma coisa estava faltando. E aí, nesse momento, eu não sei se isso já aconteceu com muitas outras pessoas que estão nos ouvindo, mas nesse momento eu senti um desespero, dá para se dizer. Porque quando você tem tudo, aquilo que a sociedade diz que é importante você ter, e ainda assim alguma coisa falta, e então eu não sabia onde procurar, eu realmente entrei numa busca e numa dor, assim, dá para se dizer, né? Não sabia o que fazer, né?
Porque se você sabe o que fazer, você vai atrás, né? Se eu imaginava, então, que estava me faltando mais um título acadêmico, eu iria atrás, mas eu não sabia, não parecia estar faltando nada. E aí eu comecei buscas praticamente aleatórias, de algo que pudesse me mostrar um pouquinho mais sobre mim. A única informação que eu tinha, que eu intuía é sobre mim, né? E foi então que eu fui fazer alguns caminhos, digamos assim, holísticos, né? Uma busca mais holística por algo. E aí, qual foi o primeiro passo? Fazer um curso de yoga? Como é que foi esse despertar espiritual? Então, eu sempre fui muito cética, por conta, talvez, da minha formação, né? Jurista, então, muito intelectual, muito racional. Então, eu não acreditava muito em nada que estivesse relacionado à espiritualidade, né? Talvez, inclusive, por tantos estudos, né? Na vida de escola mesmo, e associar a religião com coisas que eu não gostava. Então, eu realmente me afastei muito da espiritualidade, por entender que tudo era a mesma coisa. Então, eu fui levada por amigas para alguns ambientes mais espirituais, mas com muita resistência, né? E me levavam, digamos assim, para algumas bruxinhas, né? Uma bruxinha ali que me disse algumas coisas, outra bruxinha lá que me disse outras coisas. E essas coisas que eu fui ouvindo foram fazendo sentido, né? E ao mesmo tempo aquela angústia, e eu sabendo que eu tinha que encontrar algo em algum lugar, eu estava topando já, né? Com menos resistência. Participei de rituais xamânicos, e no primeiro ritual xamânico, de muitas coisas que eu recebi, uma foi muito clara, aqui não é o teu lugar, vai pro yoga. Isso foi claro, isso veio muito claro, assim. Então foi importante também participar, né, dessa experiência como uma primeira experiência. Depois eu acabei indo outras vezes, mas aí já não tinha mais. Parece que a mensagem era clara e veio toda nesse primeiro encontro. E aí, a partir desse primeiro encontro com o xamanismo e com essas tantas bruxinhas que foram me dando sinais, né, videntes, vamos dizer assim, eu comecei a fazer aula de yoga com o Sérgio Prestes, meu querido. Nem sei se ele tá por aqui, queria tanto encontrar ele nessa passagem aqui por Santa Maria, né? E só de entrar no espaço dele e começar a fazer aulas, eu já senti que eu estava muito em casa, que aquele lugar era muito especial. E aí, aos finais das aulas, eu sentia sempre um grande bem-estar durante a aula. As semanas que eu praticava, eu senti que eram semanas completamente diferentes. Mas, claro, como boa humaninha, eu me sabotava muito, então eu deixava de praticar muitas vezes. Só que eu percebi que quando eu não fazia yoga, a minha semana realmente ficava toda torta. Muitas coisas, né, ficavam de problemas mesmo de trabalho, que supostamente estariam totalmente desconectadas da prática de yoga. Mas coincidência, na época eu entendia que era coincidência, hoje em dia eu entendo que sim, né? A minha vibração estava alinhada, vamos dizer assim, quando eu ia nas aulas. Quando eu não ia, algo desalinhava e atraía, então, né, situações desconfortáveis. Mas era bem isso, quando eu ia na aula de yoga, tudo fluía bem. Quando eu não ia, alguma coisa desalinhava, né? E a crise, assim, momentos bons, mas com a minha autossabotagem, dá para se dizer, também retornava essa crise pela busca de algo mais profundo. Essa questão da autossabotagem, eu acho que é uma coisa muito comum no ser humano, se autossabotar. Por que o ser humano ainda tem a tendência de autossabotar, sabendo que isso vai fazer bem, que vai fazer bem, vai fazer um crescimento espiritual? Por que a pessoa ainda se autossabota? Então, uma vez eu ouvi de um psicólogo dizendo que por mais desconfortável que seja uma situação, ela sendo familiar, é mais provável que tu escolha por ela. Né? Uma outra explicação nós temos as sinapses neuronais, né? E também por essa via a gente vai dizer então que essas sinapses tendem a ocorrer conforme a minha tradição, conforme o que eu já venho praticando, né? Então, se a minha tendência é não ir numa aula de yoga, se eu nem conhecia isso antes, para eu dar início a uma atividade, eu tenho que quebrar essa resistência neuronal, essa resistência, então, lá do que é confortável por ser comum, por ser, né? Mas a gente espiritualmente também pode falar o seguinte, quando a gente se aproxima de algo que seja espiritual, e o yoga é uma tradição profundamente espiritual e profundamente bonita, o nosso ego tenderia a resistir, né? Aí de um nível muito sutil, né? De uma compreensão muito inconsciente que se passa dentro da gente. Essa resistência do ego se daria por conta desse ego
que é a minha entidade separada de um todo. O ego é isso, é quando eu me vejo como separado, e a gente sempre se vê como separada, né? Eu me vejo como alguém que nasceu lá em 80, que vai falecer em algum momento. Então, assim, a gente está sempre falando da perspectiva do ego, mas esse ego, ele teme, então, deixar de ser algo separado, algo exclusivo, algo personalizado. E a prática espiritual profunda, séria, ela visa nos retirar desse estado de separação e nos colocar num estado de compreensão da unidade que somos, né? Enquanto consciência. Né? Nós somos um corpo, quer dizer, nós estamos num corpo, nós temos uma mente, mas o que nós somos é consciência. E a consciência, ela é como se fosse um campo. A ciência hoje em dia já tem falado, né? Questão de meses atrás, um cientista contemporâneo começou a falar disso, por experiências espirituais que ele teve, e depois ele foi tentar explicar pela lógica tanto da filosofia do yoga e do budismo, como pela própria ótica da física, como físico que ele é. E o fato é que, então, a consciência é o campo onde nós estamos. E nós somos consciência, só que nós somos essa consciência que assumiu uma forma, né? Como se a consciência fosse o oceano e nós somos as ondinhas que de vez em quando aparecem. Então, o que nós verdadeiramente somos é esse oceano. Então, nós somos, eu, você, né? Tudo, os objetos, tudo é esse oceano, que às vezes assume uma forma, se materializa. Então, o ego não quer voltar a essa condição de unidade, né? Porque ele perderia a sua identidade. Né? O ego é a identidade separada, né? Então também tem isso. E é um tema bem complexo, porque muitas vezes é como o peixe. O peixe, pergunta pro peixe, onde está o oceano? Uhum. Ele não sabe, porque ele está dentro do oceano. E muitas vezes as pessoas dizem que tu precisa sair da ilha para enxergar a ilha. A gente não consegue enxergar a ilha. E esse processo tão intenso, ele aconteceu quando? Nas viagens para a Índia, nas viagens para a Malásia? Conta um pouco dessa tua imersão e como é que foi essa transformação para essa titulação, se assim posso dizer, de monja. É algo bem legal de se falar, porque a gente tem essa ilusão, né? Então, para algo muito revolucionário na minha vida acontecer, eu tenho que fazer coisas muito revolucionárias. Eu tenho que viajar quilômetros, eu tenho que me dedicar, por exemplo, a jejuns, eu tenho, né, jejuns longos, eu tenho que fazer retiros longos, mas a revolução acontece, e aconteceu comigo, e é com qualquer um que vai ser assim, com as coisas simples do dia a dia. Então, a revolução aconteceu comigo num determinado momento da minha vida, num fim de relacionamento em que eu estava sofrendo muito, e a minha mente me dizendo aquelas coisas que muitas vezes a gente, né, se diz inconscientemente nos fins de relacionamento. Eu não sou boa o suficiente, ninguém me ama, nunca vou ser feliz, né? E eu sabia que isso não era uma realidade, eu sabia que isso não era real, mas a mente estava me dizendo isso e eu estava sofrendo. Eu já praticava yoga, já tinha feito a formação em yoga, mas eu ainda não praticava com afinco nem os asanas e muito menos a meditação. E nesse momento eu entendi. Eu preciso dominar minha mente, porque ela está me levando para um estado de sofrimento que eu, inclusive, sei racionalmente que não é real. Esse ponto eu preciso fazer um break. Muitas vezes a mente cria fantasmas e sofre com aqueles fantasmas que não são reais. Tu cria um fantasma e sofre, achando que aquele fantasma é real. Até a gente dominar nossa mente, a gente vai viver refém dela eternamente. Às vezes ela vai contar uma história linda que também não é real, né? E a gente se ilude que então aquela história é linda. Acredita. Às vezes ela conta uma história ruim que não é real, né? Às vezes ela até está mais fidedigna à realidade, mas normalmente a mente está ali contando alguma coisa. Então a gente precisa assumir o controle dela e inclusive ir além das camadas mais superficiais da mente. Já faço um parênteses para dizer o que é isso, para a gente acessar as camadas mais profundas da mente, onde sim a gente vai ter o discernimento, por exemplo. Então, no yoga a gente fala que nós temos 5 camadas da mente, e nós, normalmente, humanos, estamos nas 2 primeiras. A intuição está na 3ª, o discernimento está na 4ª, né? E a meta do yoga é chegar para além da 5ª. A 5ª é na beiradinha ali de a gente acessar essa consciência infinita, que é pura felicidade, pura paz, que é o que a gente busca, que foi o que você começou a nossa conversa, né? Mas então, para completar ali a pergunta que tu tinha dito, eu preciso viajar milhares de quilômetros, ficar no Tibete, ficar no topo da montanha para encontrar a iluminação. Não, a gente só precisa
ter a força de vontade, e às vezes essa força de vontade só chega no meio de uma dor, como foi comigo, né? Porque no meio daquela dor, então, eu sabia que eu precisava dominar a mente, implorei uma ajuda e veio uma monja morar comigo. Então, eu tive muita sorte também, meu desespero era grande, e eu acho que esse cosmos todo disse, pobrezinha, ela tá sofrendo demais, vamos dar uma ajudinha. E aí essa monja me botou a meditar, mas eu não fiz nada de especial, né? Simplesmente meditava, como eu já sabia que era importante. Em casa? Em casa. Então é isso, e que né? tipo de meditação era? A do Tantra Yoga, né? A minha escola, que é a Ananda Marga, ela é uma instituição, é uma escola criada em 1955 na Índia, mas é de uma tradição milenar, né? A gente entende que o Tantra Yoga foi sistematizado pela primeira vez há 7.000 anos atrás por Shiva. Shiva existiu, não é só né? A gente conhece mais a figura de Shiva como um deus do hinduísmo, né? A minha escola não é uma religião, não está vinculada ao hinduísmo, inclusive a gente tem várias críticas ao dogmatismo, né? Do hinduísmo, a divisão em castas da sociedade, o preconceito e limitação contra as mulheres. Então é uma escola bem racional, mas muito profunda e mística, originária lá desse grande ser que foi Shiva. Depois de Shiva veio Krishna, 3.500 anos depois, e depois veio Shri Shirandamurti, que foi o fundador da minha escola. Né? Mais ou menos a cada 3.500 anos veio um deles, né? Desses mestres tântricos, que, exatamente para confirmar o que a gente estava falando, tiveram vidas normais, casaram, tiveram filhos, né? O meu mestre, ele trabalhou praticamente toda a sua vida como contador de uma empresa ferroviária na Índia, né? Lá tem muitos trens, e ele fez questão disso, né? Para provar que não precisa fazer nada diferente, a gente precisa de o simples, o básico, mas todos os dias. Você consegue meditar todos os dias? É essa a questão. Fazer 21 dias de jejum. Uma vez eu fiz 21 dias de jejum. É incrível, tem experiências incríveis nisso. Mas não é tão grandioso nem de perto de que eu separar que seja 30 minutos de manhã, 30 minutos de noite para meditar. Eram 21 dias de jejum total? Foi, de jejum total. Somente água? Nem água. Isso é perigoso até de dizer, porque, né, ninguém faça isso sozinho, ninguém faça isso por conta, é muito perigoso, mas é para trabalhar muito. Qual era a recomendação? Não acessar a internet, não estar nas cidades, estar na natureza, falar o mínimo possível e praticar espiritualidade, né? A fonte que nos nutria era a espiritualidade. E o que aconteceu com o corpo? Começou a ter... Fiquei magrinha, já era bem magrinha, e fiquei bem magrinha, um pouco fraca, mas a minha mente muito sutil. Eu fiquei muito sutil, muito, muito sutil, assim, de olhar para a natureza, e a natureza, né, enfim, muito linda, né, tudo muito diferente. Então a gente fica, né, a gente tira as camadas densas, né. Por isso que no yoga a gente tem como se fosse uma grande desintoxicação. Uma grande desintoxicação e principalmente uma grande conexão. Quando tu tira todo o material, o que te resta, né? Te resta o que te mantém vivo, na verdade. Então, se você consegue realmente se conectar com essa fonte, que é a verdadeira fonte que nos mantém vivos e que nos alimenta, que é a fonte espiritual, ou podemos dizer essa consciência, né? A gente sobrevive em situações assim. E a gente se torna, então, muito sutil, né? Mas é interessante, porque quando a mente se predispõe a ficar nesse jejum, ela suporta. Quando a mente acha que vai morrer no terceiro dia, ela começa a desmaiar. Com certeza, exatamente. Porque a mente já está condicionada com aquela prática e naquelas crenças também. Isso é um outro item, mas eu acho que é um tema muito profundo, né? Para esse nosso primeiro bate-papo aqui. Esse é outro momento. E eu gostaria, então, fala um pouco, como foi a tua experiência? A gente falou um pouquinho da Índia, mas eu acho que é interessante falar das tuas experiências em outras culturas, que são culturas muito diferentes da nossa. Quanto tempo chegaste a ficar na Índia, em Bali, na Indonésia? Eu acho que essa experiência também é muito rica. Sim. Então decidi em determinado momento fazer o treinamento, né? Para me tornar monja dessa escola. E eu passei os primeiros 6 meses na Índia, depois eu retornei para a Índia para mais um mês. E qual cidade lá? Raipur. Não é uma cidade famosa em termos turísticos, né? Mas lá é um centro de treinamento de monjas da minha escola. E a Índia, materialmente, ela assusta um pouco, né? Porque é muita sujeira, é muito barulho, é muita desorganização.
Mas as pessoas são muito incríveis, né, de regra. Na verdade, a gente pode talvez também constatar um grande paradoxo, um grande choque entre o extremo do sutil e o extremo do denso. Então, a gente encontra muito frequente casos de violência, mulheres queimadas por óleo, né, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, no dia a dia da Índia e nas pessoas, pelo menos com que eu convivi, e no geral, na maior parte da população, a gente encontra essa sutileza muito grande, fruto de uma vida baseada na espiritualidade. Isso é muito incrível. Eu não tinha noção e continuo não tendo noção como eles conseguiram isso. São milênios e milênios transpirando a espiritualidade. Isso me choca e me instiga ao mesmo tempo. Porque como um país tão espiritualizado, né, com um ensinamento tão grandioso, com mais de 5.000 anos de ensinamento, e ao mesmo tempo hoje, 2025, acontecem essas violências contra a mulher, de queimarem mulheres. Como conviver com este paradoxo, com essa dualidade? O que a gente pode encontrar um pouco de explicação, né? E essa dualidade, assim, essa violência se manifesta até no jeito, às vezes, de tratar crianças e tal. Então, uma explicação os direitos humanos, que a gente talvez nem dê a devida importância, não chegaram tanto lá, né? Então, é um tema muito do Ocidente. Então, a gente tem que realmente valorizar, a gente ter tido esse treinamento para valorizarmos, né, a perspectiva dos direitos humanos. A segunda questão que eles trazem muito é a pobreza decorrente da colonização britânica, né? Inclusive, isso tendo gerado, então, essa ignorância, porque essa pobreza gera uma falta de estudo, uma falta de qualificação, desenvolvimento humano de um modo geral. Então, essa violência também seria decorrência disso, né? Mas também eu acho, às vezes, que a gente vai encontrar com frequência nas sociedades, e talvez essa seja a regra, de ter essas oposições, né? No extremo do sutil, e talvez exatamente no extremo do sutil, o extremo do sutil só surja porque há um extremo de violência, né? Às vezes a gente pode olhar até para a Alemanha e fazer algumas análises assim, como que um povo tão racional permitiu, né, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial acontecerem, e o quanto essas atrocidades geraram ainda mais um intelecto ainda mais avançado na Alemanha. Então eu acho que essas coisas se complementam e ensinam, né? Como foi o meu caso, foi a dor que me fez desenvolver a força de vontade para meditar. Então, às vezes, a dor faz desenvolver as condições necessárias para um grande desenvolvimento em alguma área, né? Então, eles se tornaram muito sutis espiritualmente. Mas, em alguns aspectos, eles ainda têm uma dureza, né? Uma rudeza, assim, muito gritante, né? Mas, então, a Índia foi fantástica por esse lado, mas o meu ego ocidental gritou bastante, querendo mais limpeza, querendo, né, uma organização maior, né? Querendo não ver, assim, os tipos de comportamentos mais grosseiros, né? E Bali? Bali é linda, né? Realmente Bali é linda geograficamente, tem muito verde, então é um choque muito grande com a Índia, que quase não tem mais verde. As pessoas em Bali, na verdade a gente teve muita sorte, né? Eu e a outra monja que estava treinando comigo. Tanto as pessoas na Índia são incríveis, como as pessoas em Bali são incríveis, as pessoas na Malásia são incríveis. Parece muito, muito brasileiro. A gente estaria muito em casa, né? Eu acho que extremo ocidente e extremo oriente são muito parecidinhos. Eu acho que alguma coisa aconteceu aí. No meio da Europa, né, fala-se que são diferentes, né, são mais frios. Agora eu tô lá, parece que são um pouco mais frios mesmo. Mas na Indonésia, ali em Bali, né, nossa, eles são incríveis, festeiros, alegres, incríveis, lindo. E Bali é bonita, então não tive esses choques, né. E lá eu vivi numa casa da Nanda Marga, uma casa que é como se fosse um orfanato, né, uma casa de crianças, e também a gente, nossa, incríveis, as experiências lá foram incríveis. Que fantástico. E agora tu estás tendo uma experiência na Europa? Agora eu concluí meu treinamento e fui, né, destinada então a trabalhar na Islândia. Então eu estou na terra do gelo e do fogo, como dizem, né? Que é um lugar lindo. Atendeu uma curiosidade que eu tinha desde adolescente, que era, né, como viver num país, digamos, de alta qualidade de vida, né? Eu sempre queria saber como é que eles conseguiram, meu Deus. A gente aqui sofre tanto, né, para tentar criar condições mais igualitárias para todos. Então tá sendo uma rica experiência. E quem te determina a morar lá? Quem que determina, bom, agora tu és a monja Didi e agora tu vais morar na Islândia, depois você vai morar na África, enfim, quem determina isso? Então, as monjas sêniores, vamos dizer assim, né? Quem já tá na escola há muito tempo, né? A que determinou a palavra final foi a Didyananda Gita. Ela é a segunda monja da nossa escola, ela tem 80 anos, quase 80 anos, acho que ela vai fazer 80 anos esse ano. E ela então
Então, uma experiência, ela só de nos olhar já captava, né, onde nós seríamos mais úteis, vamos dizer assim, né, para esse primeiro momento, ou qual o aprendizado que eu preciso para esse momento. Então, ela definiu meu nome, ela definiu o local de trabalho, né, enquanto ela estiver viva, possivelmente vai ser ela que vai definir meus próximos locais de trabalho, né, minhas missões, minhas próximas missões. E quanto tempo vai ter que ficar na Islândia? É indefinido, é indeterminado. Em algum momento elas podem me dizer agora, acabou. Eles falam islandês, que é muito difícil. Dizem que é a língua mais difícil de todas. Eu vou estudar e irei aprender, mas eles todos falam inglês. Então é normal as pessoas, né, falarem e se comunicarem em inglês. E qual é o teu trabalho? Qual é a tua função lá exatamente? Qual é o trabalho da monja em específico? Quem está nos escutando vai entender um pouco mais dessa missão. Então, na Ananda Marga, a gente tem a missão tanto espiritual como a missão social. Então, nós temos muitas monjas trabalhando com escolinhas, com orfanatos, com espaços de saúde, monjas e monges, né? Mulheres dides e dadas, né? As monjas e os monges. Com muitos projetos sociais. Lá na Islândia mesmo, tem uma monja que já está lá há uns 15 anos e ela coordena uma escola, uma pré-escola. Tem 75 crianças, é muito bonito, né? A minha missão, ela não é tanto nesse âmbito social, né? Até porque na Islândia a gente não precisa muito se preocupar com isso, né? Seria mais o propagar uma educação diferenciada, que é o que a gente faz com a nossa escolinha lá, né? Uma educação neo-humanista, que é também criada pelo nosso mestre, né? Por Shri Shri Anandamurti. Mas a minha missão é mais espiritual mesmo, né? É focar em disseminar a filosofia do yoga, em dar aulas de yoga, né, ensinar meditação, né, que é algo que a gente faz gratuitamente, né, se a pessoa tem um desejo sincero e compromisso com a prática e com o serviço social. Então, minha missão é mais essa, né, que a gente chama de pratyar, disseminar a filosofia, disseminar a prática, ajudar as pessoas nesse âmbito da espiritualidade. Né, em países ricos como a Islândia, nosso principal trabalho é realmente contribuir para as pessoas se desenvolverem mais espiritualmente, psíquica e espiritualmente, já que materialmente não é uma necessidade, né, que eles tenham. Mas... eu assisti uma vez uma palestra que dizia que para a pessoa conseguir, inclusive, o despertar espiritual e trabalhar a espiritualidade, ela precisa estar tranquila com as suas necessidades básicas, que é muito mais difícil um mendigo, uma pessoa que está ali passando fome e com toda aquele peso da materialidade, faltando materialidade, conseguir abstrair do que uma pessoa que diz, eu larguei tudo e vou trabalhar pela espiritualidade. Isso faz sentido para ti? Com certeza. A gente precisa atender as necessidades básicas, né? Nós somos feitos desse corpo também, então nós precisamos atender as necessidades do corpo, né? Então, ter o que comer, ter o que vestir, ter onde morar, né? Isso é fundamental. Mas a gente não precisa... entender que quando a gente vai trabalhar a espiritualidade, a gente precisa largar, né? Isso é importante sempre a gente lembrar, não precisa largar. Acho que esse é um item bem importante, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para fazer meditação. Na verdade... eu não tenho tempo. Não, eu acho legal o yoga, mas eu não tenho tempo para isso. Quando eu me aposentar, eu vou ter tempo. Quando? Sabe quando, né? Sim. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente pode trabalhar e gostaria que passasse essa mensagem de... quanto é o tempo suficiente? Sim, e na verdade é uma grande ilusão mesmo, né? Porque a gente se torna muito mais eficiente. Então, aquilo que antes eu levaria, às vezes, 2, 3 dias para realizar, quando tu passa a praticar a espiritualidade, se torna muito rápido, até porque a intuição vem e daí tu já sabe para onde tu tem que ir, o que tu tem que fazer, o que tu tem que falar, né? É como se tu limpasse o espelho, né? Tu limpasse as camadas mais, digamos, densas da tua mente e tu entrasse em contato mais direto com as camadas mais sutis, onde tu tem as informações, né, cósmicas, vamos dizer assim, as informações que vão te... Canal direto com Deus, ótimo. Tá? Eu não né? fico com mensagem aqui, vai direto, exatamente. Então, canal, a antena tá conectada. Tá conectada, ligou. Sintonizada. Exatamente. Eu estudei por muitos anos a filosofia da Seichonoye, né, que é uma filosofia também, né, que originou no Japão. Então ele estuda um pouco a questão do shintoísmo, do budismo, não estuda o hinduísmo, mas é interessante porque eles explicam também que muitas vezes tu precisa limpar as lentes, né? Exatamente. As tuas lentes, não é que lá tá suja, a tua lente tá suja. Exatamente, a fonte tá dentro, a gente tem tudo, né? Mas a gente precisa fazer essa limpeza. Então, para quem tá começando a praticar,
que sejam 5 minutos por dia, de manhã e de tarde. Então 10, né? 5 de manhã e 5 de tarde. É nada, né? Pra tu começar, é nada. E a meditação, ela é no silêncio ou ela é a meditação que faz repetições, que faz mantras? Qual a recomendação? Então, na nossa escola, a gente orienta em primeiro lugar, né? Que você esteja em silêncio e que não tenha nenhuma outra interferência também, se possível. Então, para começar a meditar, tu até pode usar meditações guiadas, mas você não vai estar trabalhando, digamos assim, a musculatura da tua mente. Porque o que você precisa, em determinado momento, é dar o passo de você mesmo saber o que fazer com a sua mente. E é aí que vem a técnica de meditação, né? Que é o que a gente ensina, digamos assim, em segredo, né? Não é uma técnica que eu até, nas minhas aulas, eu ensino uma técnica, uma orientação geral, que é o que a pessoa pode praticar em casa depois. Mas se a pessoa quer aprender algo, né, mais profundo, ela vai ter que ter uma conversa específica, né, com um monge para receber algo específico para ela. E aí nessa técnica a gente recebe como se fosse um mapinha. Agora tu faz a tua mente fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E isso dá realmente uma força mental muito grande, até tu conseguir seguir esse caminho e aí chegar num mantra. E esse mantra, num primeiro momento tu vai receber um mantra universal e depois, conforme tu pratica, o monge vai te passar um mantra pessoal. E esse mantra é o que você vai praticar o resto da sua vida, e ele é dado a você conforme o seu sanskara, que é o que a gente normalmente chama de karma, né? Ou seja, o que você traz de bagagem psíquica, né? Dessa vida, de outras vidas, né? Então é bem especial, é muito especial. E essa técnica, ela nos ajuda não só a concentrar e relaxar a mente. Isso não é meditação espiritual, isso não é a meditação originária do yoga. A meditação que nasceu com o yoga é a meditação que quer nos ajudar a gente entender que a gente é consciência cósmica. Então tu vai estar ali de manhã e de noite fazendo uma técnica que te ajude a lembrar: eu sou consciência cósmica, eu sou infinito, eu sou felicidade, eu sou abundância, eu sou paz, né? Claro, eu tô aqui, né, traduzindo o que é a técnica e o que é o mantra, mas então ela é muito profunda. Ela visa realmente que com a repetição a sua mente vai criando esses caminhos neuronais até que um dia você sente que você é esse infinito, como muitos já relataram ter essa experiência, né? Que é o que nós chamamos de samadhi, e alcançando esse estado você encontra a felicidade infinita, né? Porque tem o movimento dos Hare Krishnas, né? Que ficam no Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare. E tem pessoas que ficam o dia inteiro no mantra. E vão entrando num estado, muitas vezes, né? Vão entrando naquele estado de super consciência, enfim. E isso varia de pessoa para pessoa também, né? Então, varia muito de escola também, e acho que cada um vai chegar na escola e vai se identificar conforme o seu sanskara, né? Na nossa escola a gente pratica esse mantra em silêncio. Então, não sei dos Hare Krishnas, eu acho que eles cantam, né? Porque a prática deles é o que nós chamamos de Kirtan. A gente pratica Kirtan, mas a gente pratica Kirtan com o mantra Bhavanam Kevalam, que significa tudo é manifestação divina, né? E esse mantra Bhavanam Kevalam prepara, né? Cantar e dançar esse mantra prepara a mente de uma forma mais sutil e mais concentrada para daí a gente sentar e meditar em silêncio com a técnica. Sim, porque se tu prepara o corpo, o teu espírito se acomoda. E a mente muda totalmente. A mente consegue meditar. Não adianta eu vir agitada com trânsito, brigando, e meta e prazo, agora vou fazer meditação. Não, tu precisa preparar teu corpo para que teu corpo também fique alinhado e consiga se conectar, né, a essa meditação. Exato. E então, pra gente terminar nosso papo maravilhoso, delicioso, logo em seguida teremos uma prática de yoga aqui. As convidadas já estão chegando. Gostaria então, assim, das tuas palavras finais. Afinal, o que é a felicidade? A felicidade é um estado de consciência que está à disposição de todos nós, mas para alcançá-la é necessário um esforço, né? E que a gente não se assuste com essa ideia de esforço, que a gente não se assuste com a ideia de sacrifício, porque isso faz parte das nossas vidas. Todos nós nos esforçamos e nos sacrificamos muito, eu tenho certeza disso. A questão é aonde que eu coloco o meu esforço, onde que eu coloco o meu sacrifício. Então, às vezes a gente está correndo para alcançar um pouquinho, sendo que a gente poderia correr até menos para alcançar muito mais. À medida que a gente caminha nesse esforço e com essas práticas regulares, a gente vai chegando cada vez mais próximo desse estado de felicidade, né? Talvez não vai ser nessa vida que a gente vai encontrar a felicidade infinita, eterna, mas chegar mais próximo já é. Mas são instantes de felicidade? Ou momentos de felicidade ou uma felicidade plena? É uma felicidade plena, é um estado de consciência. Você passa, né, quando você acessa esse nível, você passa a estar
satisfação e autorrealização constante, né? Eu não estou nesse lugar, né? Eu estou no lugar de quem encontra a vida sendo muito, muito, muito melhor do que já foi. Por estar caminhando nessa direção, por ter já limpado bastante os meus espelhos e já sou muito satisfeita com isso, né? E já sou muito satisfeita se cada um puder caminhar um pouquinho nessa direção. Mas essa meta final, essa felicidade eterna, infinita, absoluta, essa autorrealização, ela existe. O yoga trabalha com isso milênios já. E muitas pessoas questionam assim, como eu vou ser feliz vendo tantas injustiças e tantas tristezas? Agora mesmo pegando o exemplo de uma indiana sendo queimada com óleo. Como que eu vou conseguir meditar e ter o meu estado de felicidade plena vendo que uma irmã espiritual minha está sendo queimada viva? Como? Na verdade, a gente aprende a separar um pouquinho, né, do que a gente tem que fazer no mundo externo. E porque no mundo externo, às vezes, a gente inclusive tem que usar de violência. Se a gente vê uma mulher sendo violentada, uma criança, qualquer pessoa sofrendo de violência, né? A gente vai ter que agir, às vezes, com violência. Então, a gente não né? Na nossa escola, a gente não acredita que ser espiritualista significa não ser violento quando necessário. A gente precisa, acima de tudo, lutar contra as injustiças onde elas estiverem. Mas eu seria, inclusive, mais eficiente nessa luta. Inclusive, nessa luta, eu seria mais eficiente se eu conseguir colocar o meu estado de consciência no outro nível, né? Se eu conseguir ver a injustiça sem que isso me afete, sem que isso me disturbe, sem que isso perturbe a minha mente. Eu manter essa conexão divina, como você disse, mesmo diante desse contexto. Porque assim eu consigo ser incisiva, ser objetiva, ser eficiente na minha abordagem, mesmo que tenha que ser violenta às vezes, né? É uma coisa bem complexa, né? Porque se eu sei que eu e o outro somos um, e eu e o outro fizemos parte do mesmo oceano, nós somos o oceano, é impossível a dor do outro não me doer. É uma coisa muito profunda eu entender essa dor do outro e continuar mantendo a minha serenidade, da minha existência, da minha individualidade, do meu espírito imortal. É bem profundo isso. Mas a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir ódio, mas a gente vai conseguir canalizar isso pro lugar certo, né? Porque o que normalmente acontece, a gente sente raiva, a gente sente ódio, tristeza. E a gente perde forças, né? A gente perde forças ou a gente sofre e a gente não consegue fazer nada para mudar, né? Então a questão é o que eu faço ou como que eu consigo afetar o mundo a partir desse estado interno, que não é um estado de apatia, mas é um estado de estar desperto, de estar conectado, né? E as emoções virão à tona muitas vezes, inclusive para me dar força para agir, mas a minha conexão, ela me guia como fazer, de que forma fazer, como eu serei eficiente, né? A gente se torna eficiente, na verdade. Essa é a questão, a gente se torna muito eficiente, né? Para resolver os problemas, inclusive esses mais de violência, né? Esses mais doloridos, vamos dizer assim, né? Então a gente vai sentir a dor, com certeza a gente vai sentir a dor, mas a gente vai saber como fazer, né? Não vai ficar perturbado, né? Daquela dor, né? E aquilo não ficar te ferindo, te machucando, né? Existem algumas religiões que as pessoas ficam se açoitando como uma forma de punição, e, né? O quanto o ser humano precisa entender que não precisa se autoflagelar, se autopunir, né, se autocomiserar. É um estado de evolução sem prejudicar necessariamente o teu físico, né? A gente está aqui para ser feliz, né? E é isso que essa consciência suprema quer pra gente, né? Ela criou esse universo tão colorido e tão vasto para que a gente encontre essas pequenas felicidades, mas em algum momento ela vai talvez até nos tirar essas pequenas felicidades para que a gente busque essa felicidade profunda, que é onde realmente ela quer que a gente chegue. E se hoje, por exemplo, na tua busca espiritual, acontecesse uma coisa muito ruim, uma tragédia muito grande com a tua família, com teus pais, com pessoas muito importantes para ti, tu conseguirias não sofrer? Não, eu sofreria, eu sofro, mas eu me sinto tranquila para decidir da melhor forma qual atitude, né? E às vezes a minha atitude vai ser ter que intervir, às vezes a minha atitude vai ser ter que deixar as pessoas se resolverem sozinhas. Eu vou ter o discernimento, cada caso é muito particular, né? Mas eu confio plenamente que pelo menos eu estarei muito mais lúcida do que sempre estive na minha vida para saber como intervir, como contribuir. Tem um discernimento. Discernimento. Muito bom, muito bom. Estou ansiosa para fazer a tua aula. Sim, a gente vai começar com uma conversinha, tu te aquieta. Então também vou manter a minha ansiedade controlada. Sim. E é um prazer, eu ficaria mais e mais e mais. Que bom a tua estada aqui em Santa Maria. Sim. Te desejo muita luz, sabedoria nesse mundão de Deus, né? Que é lindo, que é vasto, né? E muito obrigada.
Obrigada, Silvana. Estou muito feliz de estar aqui, de estar contigo, de estar em Santa Maria, de estar podendo fazer esse trabalho. Estou realmente me sentindo realizada com tudo isso. Eu também tenho trabalhos online, cursos online. Se alguém se interessar, pode seguir Didi Kamalika no Instagram. As aulas de yoga também podem ser feitas online? No momento eu não abri aulas de yoga, porque essa eu teria que estar regular e como eu estou viajando eu não consigo. Mas dia 31 a gente começa um curso de formação de instrutor de Tantra Yoga. Eu mais 3 monjas. Ai, que fantástico. Fantástico. E quem não quer se tornar instrutor pode pelo menos participar da parte só da filosofia. E aí a gente chamou para conhecer a filosofia. E aí o curso de autoconhecimento e psicologia do yoga. Então tá tudo disponível para começar agora dia 31 que também. Que fantástico. A gente vai colocar aqui no nosso programa o teu Instagram também. Eu acho que é bem, bem legal. Muita gratidão, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.